Mas, gente, eu fiquei pensando, ao meditar num texto, que eu vinha meditando nele, e a pergunta que a gente tem feito é essa: como será o ano de 2022? E aí me veio esse tema. Talvez a pergunta certa que a gente tem que fazer é: como iremos viver em 2022? Como é que nós vamos viver o nosso ano? Como ele vai ser? Muitas vezes a gente nem sabe, ou às vezes a gente tem algumas ideias, né, algumas possibilidades de saber como será esse ano. Mas a pergunta, quem sabe, que devemos fazer, a pergunta certa que devemos colocar é: como nós iremos viver o ano de 2022? Ou como nós iremos viver a nossa vida daqui para frente? E aí eu quero então meditar com você e quero ler o texto aí de Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Filipenses 2, 5 ao 11. Enquanto vocês estão abrindo, estou vendo aqui conosco Fábio e Kelly, nossos queridos irmãos, que moram lá nos States, nos Estados Unidos, estão conosco. Depois quiserem deixar uma saudação, a palavra está com vocês, tá bom? Bem-vindos, bom revê-los. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, é um texto fantástico, um texto lindo. Toda a palavra de Deus é maravilhosa, é linda. Eu acho que esse texto, para a gente iniciar o ano aqui, é super demais aqui. Acharam? Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, diz assim a palavra de Deus: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Esse texto é tremendo, tremendo, tremendo. Para a gente responder essa pergunta, como iremos viver em 2022, eu vou deixar algumas perguntas para nós então aqui. Em vez de trazer respostas, vou lançar algumas perguntas olhando para esse texto, né? E assim a gente poder refletir na palavra de Deus. A primeira pergunta que eu trago para a gente buscar responder essa primeira pergunta, como iremos viver em 2022, eu coloco aí a primeira pergunta é: quem estamos imitando? Ou quem está sendo a nossa influência? Quem tem sido as nossas referências? Com quem nós temos aprendido? A gente falou na sexta da virada um pouco sobre influências. E esse texto fala disso, de quem nós estamos imitando. Gente, quem aqui é discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Amém? Ser cristão, eu gosto da palavra discípulo. A palavra discípulo, do grego, pelo menos 3 palavras fantásticas, que já não dá uma ideia melhor do que é ser discípulo de Jesus. Uma palavra é akoloutel, seguir. Quem nós estamos seguindo? Hoje em dia, com essa coisa de rede social, né, todo mundo seguindo, você segue, você está me seguindo, ou você não curtiu aquele negócio que eu postei lá, não sei o que e tal. Então, a palavra akoloutel é de seguir, você está seguindo alguém. Ser discípulo de Jesus é segui-lo. Uma outra palavra, a palavra akoloutel, tem a palavra mimeomai, que é a palavra imitar. Ou seja, ser discípulo de Jesus é imitá-lo. Imitar Jesus Cristo. E uma outra palavra que eu gosto também é a palavra matetes, que é a palavra aprendiz. Ser um aprendiz. Isso também já nos diz tudo. O que é que você é? Eu sou um aprendiz. Estou aprendendo a cada dia ser como Jesus Cristo, nosso Senhor. Você é um pai, uma mãe, você é um aprendiz de pai e de mãe. Você é um aprendiz de cônjuge, um aprendiz de cristão, um aprendiz de pastor, de qualquer título que a gente possa ter. A palavra discípulo nos diz: você é um aprendiz, estou aprendendo. Isso é lindo, né? Então, quem nós estamos imitando? Então, vamos pensar assim: quem são os seus influenciadores digitais? Os adolescentes, né, os jovens que estão mais ligados, apesar que eu sei que tem muita gente de mais idade, muitos idosos, que estão mais conectados do que muitos jovens, não é verdade, Ana? Tem muita gente conectada, gente, que
É impressionante. Eu não tenho tempo de administrar nem a página da igreja, quanto mais ficar acompanhando um monte de coisa de rede social, de vida social. Aí você vai num lugar, você tem que tirar foto. Antes da gente olhar e apreciar, eu tenho que tirar a foto. Aí você passa aquele momento que você nem curte nada, mas você leva a foto para depois ficar olhando para a foto. Se fosse para ir lá para tirar foto, eu ia na internet, pegava a foto e ficava olhando. Né? Então a gente não curte, mas enfim, são coisas da vida, né? E os influenciadores digitais? Gente, eu vi uma coisa que eu tive com um sobrinho já um ano atrás. Aí meu irmão mandou uma coisa do meu sobrinho, menino com 4 anos de idade, e vendo essas coisas do pessoal fazendo aí as lives e tal, fazendo os influenciadores digitais, esse menino resolveu imitar. E aí ele fez um vídeo, né, escondido dos pais, é claro, né, subiu nos móveis, olha o que eu estou fazendo, a arte dele, subiu nos armários, ele subiu lá em cima, olha onde eu estou filmando e mostrando para o pessoal. Então, se você está curtindo, deixa o seu like aí. E aí, eles pegaram no celular depois, mandando para os amigos dele, né, ele estava mandando, não tinha um canal, que os pais não tinham deixado. Mas é uma coisa assim, quem são os nossos influenciadores? Os filmes, os desenhos. Não tem jeito, essas coisas estão nos influenciando. Quando você vê, você está imitando. Outra pergunta que a gente poderia olhar aqui para pensar nesse texto, os músicos, ó, Osmar aí, bem-vindo, que vão a revê-los, Osmar e Paula. Quais são os músicos que a gente ouve, as músicas, os estilos? Tudo isso mexe com a gente. Tudo isso está nos influenciando. As músicas que nós ouvimos, as letras que nós ouvimos, os livros que nós lemos, os autores. A hora que a pessoa me fala, eu li tal livro de tal autor, eu já imagino o conteúdo. Eu já sei a linha. Por quê? Porque a gente sabe o conteúdo que está sendo passado ali. Outra pergunta que eu faria é, quem são seus melhores amigos? Amigos de amizade. Jovens. Muitas vezes os nossos maiores e melhores amigos são pessoas que não vivem a fé cristã. Não tem nada de errado a gente ter amizades com pessoas fora da fé, a gente tem que se relacionar mesmo. Mas quando eu falo em amizade, aquilo que nos influencia, e muitas vezes aquele que nós estamos imitando, aí a gente tem que repensar. Muitas vezes, ou seja, o que é o discípulo? Ser um aprendiz de Cristo, mas eu só estou aprendendo com a turma que não segue a Cristo. É ser um imitador de Cristo, mas eu estou imitando a turma que não segue Jesus. É seguir Jesus, mas a turma que eu sigo, seja no virtual ou na minha vida real, é só gente que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu diria para você que até o jornal que nós assistimos, se eu tenho uma mentalidade de Cristo de fato, eu vou assistir com outro tipo de mentalidade, de olhar. Ou seja, um cristão não vê uma desgraça e fica lá sendo levado por aquilo. Ele vê aquilo e busca soluções e busca ser uma resposta de Deus para o mundo onde ele está, para o momento onde ele está. Eu costumo dizer para as pessoas, e uma vez um irmão querido chegou para mim e disse assim, olha, pastor, eu estou com tanto problema, mas eu estou passando um problemão, mas eu não vou nem te falar, porque você já tem tanto problema, né? Então eu não vou nem te contar mais. Aí eu comecei a rir, sem querer. Eu falei, mas esse é o meu papel mesmo. Pode trazer os problemas, o problema para isso é para a gente resolver. Mas é esse jeito que a gente tem de não poder compartilhar e trabalhar as nossas coisas. Então, gente, olhando para isso, quem são os nossos autores, as pregações que nós ouvimos, os textos que você tem lido, pode estar mudando a tua mentalidade do Evangelho de Jesus Cristo. Olha, a igreja midiática, ou seja, a igreja na televisão, que é muito mais forte do que qualquer coisa, que estão aí, porque a gente está, quem vive assistindo, eles estão falando coisas e coisas e coisas. Tem muita coisa que é ensinada que não tem nada a ver com o Evangelho, mas você assiste, quando você vê, você está praticando aquilo. A gente pensa só na criança, da criança não assistir certas coisas porque não pode, mas muitas vezes nós já estamos imitando um monte de coisa que não tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Léo, o que tudo isso tem a ver com o texto? Nós vamos ver então daqui a pouquinho. Quando diz aquele ditado, eu gosto do ditado popular, que até o ditado nos revela as coisas. Tem um ditado que diga, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Olha, isso é coisa da sociedade, da nossa vida e a gente já está sabendo. Então, pensa bem, diga-me os vídeos, as coisas que eu estou assistindo, as músicas que eu estou ouvindo, eu sei quem você está sendo. Ok? Eu vou dar 2 exemplos, e esse texto está aí, para a gente ver. 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. As más companhias ou conversações fazem o quê, gente? Corrompem os bons costumes.
a roda que eu estou andando pode estar me corrompendo sem eu perceber. É aqui que está o problema, é que eu não percebo. As más companhias corrompem os bons costumes. Um outro texto que eu gosto de citar para a juventude, quando a gente conversa sobre isso, Provérbios 22, 24 e 25. Olha só, não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. E assim nós temos inúmeros exemplos. Eu citei um na sexta, falando inclusive de uma pessoa que possa se dizer cristã, mas tem atitudes contrárias, que eu devo, inclusive, agir e confrontar aquilo. Quem nós estamos imitando? O que tudo isso tem a ver, então, com o texto, Léo? Volta no versículo 5, nós lemos que a palavra de Deus diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude, a palavra grega aqui no sentido de sentimento, de disposição. Seja o que? A minha atitude a mesma de Cristo Jesus. Então, a pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos é, Jesus faria isso que eu estou fazendo? Jesus teria essa reação? Jesus falaria isso? Uma vez eu conversando com uma jovem, e ela falando, né, de certas festas que estava indo e tal. Aí eu falei, legal, tal, essa festa, então de repente eu poderia ir com a Ita lá. Ela falou, não, vocês não podem ir. Eu falei, mas por quê? Você está indo, eu também posso. Não, mas vocês não podem ir. Não, se você pode, se você segue Jesus e você pode ir, eu também posso. Jesus faria isso? Jesus falaria isso? Percebe, gente? Vamos colocar esse versículo na nossa cabeça. Seja a atitude de vocês a mesma de quem? Do influenciador tal? Não, de Cristo Jesus. Será que Jesus temeria tudo isso? As inflações, o ano eleitoral, como é que Jesus estaria reagindo diante de tudo isso? Estão entendendo? O que é que ser um discípulo? Um imitador. Estamos imitando e aprendendo com o Mestre, com Jesus Cristo. Então você pode, nesse ano de 2022, ser mais parecido com Jesus. Ser um marido, uma mulher, um profissional, um cidadão, um cristão, um filho, um pai, uma mãe, etc. Mais parecido, mais parecida com Jesus. Um jovem, um idoso, uma criança parecida com Jesus Cristo, que tem uma atitude igual à de Jesus Cristo. Amém? Nós podemos, mas Léo, eu sou tão falho, sou tão fraco, mas o nosso mestre venceu todas as coisas para nos ensinar e nos capacitar a vencer e ser como ele. Você pode ser melhor, você pode viver uma vida mais plena na presença de Deus, buscando ter a mesma atitude de Jesus Cristo. Amém, gente? Nos momentos que possam parecer mais difíceis, mais fracos, que você não imagina, não, isso não dá, não consigo, não tenho jeito. Se coloca diante do Senhor e busca isso, Senhor, me ajuda a ser como o Senhor, me ajuda a ter a tua força, me ajuda a caminhar como tu, me ajuda, eu quero ser como o Senhor é.